Está no ar o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Eu sou Vinícius Mendes, apresentador do programa Lições da Bíblia, e eu estou passando por aqui para deixar um recado especial da Palavra de Deus a você. Quero também te lembrar que no programa Lições da Bíblia nós estamos para inaugurar uma próxima temporada e o tema está imperdível, Amor e Justiça. Vamos entender o amor e a justiça de Deus. Então, você vai me acompanhar hoje aqui no programa Adoração e é meu convidado também no programa Lições da Bíblia. Não saia daí porque o programa Adoração está só começando. A gente já está de volta aqui para estudar com você a Palavra de Deus, mas antes eu tenho um recado especial, um oferecimento de Anjos da Esperança para você. Eu estou falando da revista Esperança, edição Eu Creio. Esta revista está imperdível, escrita pelo pastor Ledivan. Aqui você vai encontrar temas preciosos da Palavra de Deus, como a lei, a Bíblia, os sábados, a doutrina do santuário, a justificação pela fé e temas muito importantes que vão ajudar você a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você que quer se aprofundar nessa caminhada, quer conhecer mais Jesus e quer que esse amor de Deus transborde da sua vida, então fica a nossa dica especial para você. Pastor Vinícius, como faço para ter essa revista? É muito simples. É só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, 0 operadora 12 98244 4449. A nossa equipe vai atender você e nós vamos enviar sem custo nenhum esse material que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Nesse momento agora, nós vamos ter uma palavra de oração e eu convido você a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Querido Deus e querido Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que fales profundamente ao nosso coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Bom, se você já está com a sua Bíblia aberta aí, convido você então a ir até o livro do Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 7. Apocalipse 12, verso 7. Nós vamos conversar hoje sobre o tema do grande conflito e vamos enxergar a verdade mais preciosa do universo, a verdade de que Deus é amor. Para isso, convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse 12, verso 7, que diz: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa no tema grande conflito, você pensa em coisa boa ou ruim? Pense um pouquinho, grande conflito é coisa boa ou ruim? Você pode imaginar, pastor Vinícius, conflito quer dizer guerra? Então eu acho que eu vou pensar em coisas ruins. Porém, eu queria que você pensasse de uma perspectiva positiva no tema do grande conflito. Primeiro, é importante você saber que o grande conflito é a história que é narrada na Bíblia. Logo, portanto, o grande conflito tem que ser uma coisa boa, porque é a Bíblia que conta essa história, a história de uma grande guerra. Grande conflito também é o título de um livro muito importante, um grande best-seller da autora norte-americana Ellen White, o livro mais vendido, por exemplo, em editoras adventistas ao longo de todo o mundo, o livro mais distribuído. Só no Brasil, recentemente, foram distribuídos mais de 27 milhões do livro O Grande Conflito. O Grande Conflito também é uma doutrina bíblica, portanto, o Grande Conflito tem que ser uma coisa positiva, e é nessa perspectiva que eu quero conversar com você sobre o Grande Conflito. É algo positivo, houve uma peleja no céu, houve uma guerra no céu. E esta guerra, ela retrata exatamente o grande amor de Deus por nós. Queria que você pensasse como que essas coisas começaram a acontecer no céu. Você sabe que Deus criou tudo perfeito e criou seres perfeitos e puros, e entre eles havia um anjo que tinha direto acesso à presença de Deus, que a Bíblia o identifica como um anjo cobridor, e nós o identificamos como esse ser como Lúcifer.
Acontece que, de uma maneira inexplicável, surgiu no coração de Lúcifer um ciúme em relação ao Filho de Deus. Lúcifer queria ser maior do que Deus. O profeta Isaías, no capítulo 14, diz que esse ser quis colocar seu trono acima das estrelas, acima do trono do próprio Filho de Deus. Surgiu no coração dele, portanto, uma inveja, um ciúme inexplicável diante do Filho de Deus. Isso foi muito triste, muito lamentável e, para piorar, ele conseguiu influenciar muitos anjos para seguirem a sua ideia. E você não sabe o que ele quis, o que ele disse para os anjos, o que ele levou os anjos a se juntarem a ele, qual foi o argumento que ele usou? Uma mentira muito grave. Há uma verdade que fundamenta todo o equilíbrio do universo, e essa verdade é: Deus é amor. É por esta verdade que todas as coisas que existem e são positivas. Deus é amor, é o fundamento do equilíbrio do universo. Porém, Lúcifer convenceu os anjos de que Deus não é amor, de que suas leis não são justas, de que seu governo é autoritário e de que Deus não tem legitimidade para liderar o universo, propondo, portanto, uma revolta, uma rebelião contra o governo de Deus e contra suas leis. É bom você saber que a lei de Deus, a lei com a qual ele governa o universo, é fundamentada basicamente nessa frase: Deus é amor. Quando você vai, por exemplo, para o Decálogo ou os conhecidos 10 mandamentos, o resumo dos 10 mandamentos é: Deus é amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, o que está na primeira tábua dos 10 mandamentos, e amor ao próximo como a nós mesmos, isso está resumindo a segunda tábua. Portanto, Deus é amor, é a essência do caráter de Deus. Deus é amor, é a essência da lei de Deus. Deus é amor, é a essência do governo de Deus. E foi contra isso que Lúcifer levantou a sua rebelião e convenceu os anjos. E o que Deus fez? Você acha que Deus ficou inerte diante de uma ameaça tão severa contra o seu governo, contra a sua lei, contra o seu caráter e contra as suas criaturas? Deus não ficou de braços cruzados quando Satanás se levantou contra ele e contra o seu governo. Deus agiu. E é nesse contexto de Deus agir para defender o seu caráter, o seu nome, a sua reputação, a sua lei e o seu governo que estourou no céu o grande conflito. Portanto, o grande conflito é uma guerra positiva, porque Deus toma essa iniciativa para defender de novo o seu caráter, o seu nome, o seu governo, a sua lei e as suas criaturas, os seus filhos, porque um enganador, um sedutor terrível se levantou contra Deus, a sua lei e o seu caráter, para ferir os filhos de Deus. Então, houve conflito no céu, houve uma guerra no céu para que Deus pudesse defender a sua eterna e imutável lei, o seu caráter, o seu governo e os seus súditos, o seu povo. Veja que é muito significativo que Apocalipse 12, verso 7, revela que a iniciativa desse conflito é do próprio Deus. Se você ler comigo, você vai perceber isso. Houve peleja no céu, e peleja é guerra. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Veja que a sequência já revela a prioridade ou quem toma a iniciativa aqui. Miguel e seus anjos. Você sabe que Miguel é o próprio Jesus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, mostrando que a atitude do dragão e seus anjos no grande conflito é em reagir àquilo que Deus fez. Eu queria dizer para vocês que o grande conflito, portanto, a história do grande conflito, tal como ela está registrada na Bíblia, ela tem uma estrutura simples. Eu queria convidar você a acompanhar comigo essa estrutura. Acompanhe aqui comigo. Uma estrutura muito clara. Há uma lei, ok? Há uma lei, depois há uma transgressão a essa lei, depois há uma intervenção de Deus, um juízo de Deus, uma guerra de Deus, ok? E depois há uma expulsão, alguém é expulso. Vocês viram, por exemplo, nessa estrutura que nós acabamos de ler no texto? Havia uma lei no céu, lá no céu, nos tempos imemoriais da eternidade. Que lei era essa? A lei
fundamentada no caráter de Deus, resumida na frase Deus é amor. Essa lei foi transgredida quando Lúcifer disse que Deus não é amor e levou os anjos a se rebelarem, uma parte dos anjos a se rebelarem contra essa lei. Deus não ficou de braços cruzados, porque houve peleja no céu. Deus se levantou para defender o seu domínio, o seu reino, o seu caráter, a sua lei e os seus súditos. Portanto, tem uma intervenção de Deus. E o texto diz que depois dessa intervenção, o dragão foi expulso do céu. Então, percebeu a estrutura? Vem comigo de novo. Ó. Uma lei, uma desobediência, uma intervenção de Deus, uma guerra de Deus e uma expulsão. Essa é a estrutura básica da história do grande conflito na Bíblia. Eu vou mostrar isso para vocês, por exemplo, quando você percebe o desembarque do grande conflito que começou no céu, aqui na terra. Acompanhe comigo, portanto, Gênesis capítulo 3, e nós vamos ver essa mesma estrutura repetida exatamente quando os nossos primeiros pais aderem à guerra satânica contra Deus, a rebelião de Satanás contra Deus. E aqui o conflito se desembarca aqui na terra. Bom, em Gênesis 3 você vai perceber que existe uma lei. Esta lei foi anunciada em Gênesis 2, 15 a 17, quando Deus disse que o ser humano poderia comer de toda a árvore que havia no jardim, mas não deveria comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Portanto, esta é a lei. A história do grande conflito começa sempre com uma lei. E a lei é não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Está acompanhando o raciocínio? Não pode comer dessa árvore. Esta lei de não comer daquela árvore resumia o caráter de Deus e expressava esse fundamento que equilibra todo o universo. Deus é amor. Se o ser humano obedecesse a esta lei de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, podendo comer de todas as outras árvores, ele estaria confiando de que Deus é amor. Desobedecendo a esta lei, comendo da árvore que Deus disse para não comer, o ser humano estaria questionando o amor de Deus e assim aderindo à rebelião de Satanás, que lançava dúvida a respeito do fato que fundamenta o equilíbrio do universo, ou seja, Deus é amor. Bom, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. No entanto, nós sabemos que houve uma desobediência. A serpente, que estava imbuída, envolvida por Satanás, convenceu os nossos primeiros pais a comerem daquele fruto proibido. Então, nós temos a segunda lógica da estrutura do conflito. A primeira é uma lei e a segunda é uma desobediência. Bom, mas tem uma terceira etapa na desobediência, que é a etapa da intervenção de Deus. Eu disse a você, Deus não fica inerte quando Satanás seduz seus filhos a fazerem aquilo que é errado. Deus não fica de braços cruzados quando a injustiça acontece. Deus intervém, Deus vem em direção ao ser humano para resolver um problema que foi criado pela desobediência. E é exatamente isso que nós lemos quando enxergamos o relato de Gênesis 3. Eu quero chamar a sua atenção especificamente para o que está exatamente no verso 9 do capítulo 3 de Gênesis. Deus chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A intervenção de Deus, portanto, no juízo, começa com uma pergunta relacional. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. Quando Deus aparece, ele aparece em forma de um juízo, de um inquérito. Ele começa a fazer perguntas. E a primeira pergunta que Deus faz tem um caráter relacional. Ele pergunta: Adão, onde você está? Esta pergunta resume a postura de Deus, a iniciativa de Deus em busca do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa: salvação não é o ser humano tentando encontrar a Deus. Salvação é Deus em busca do ser humano. Por isso ele perguntou: Adão, onde
estás? Essa pergunta ecoa hoje nos seus ouvidos. Onde você está? Deus está em busca de você, Deus ama você, Deus não se esqueceu de você, Deus se importa com você, Deus deseja estreitar um relacionamento com você e Ele pergunta para você hoje, onde você está? Deus pergunta a João, onde você está? Maria, onde você está? José, onde você está? Lucas, Luciana, Silvio, onde você está? Eu amo você, eu quero me relacionar com você. E é isso que Deus perguntou a Adão naquele dia. Ele continua perguntando, onde você está? Então, a primeira natureza de perguntas que Deus faz no juízo para resolver o problema do pecado é, onde está? Uma pergunta relacional. Mas há uma segunda pergunta que Deus faz reagindo à resposta que o ser humano dá. Você sabe que a esta pergunta, onde estás? Adão responde, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. E aí Deus faz no verso 11 uma segunda pergunta. Quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Veja que isso é muito curioso e muito significativo. Quando Deus vai fazer a sua intervenção judicial, quando Deus vem em guerra para defender o seu reino, seu caráter, sua lei, os seus súditos, Ele faz uma pergunta que a resposta deve apontar para o originador do pecado. Quem é que tinha feito Adão saber que estavas nu? Quem foi o ser responsável para que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Há um ser responsável por isso. Quando Deus pergunta, quem fez você saber que estavas nu? A resposta que Deus esperava ouvir é, foi a serpente, foi Satanás. Por isso, a gente entende que no juízo que Deus faz com o ser humano, além de ter uma iniciativa relacional com a pergunta onde está, Deus também quer fazer a gente saber e se lembrar que há um ser maligno por trás do pecado, que há alguém malévolo, maligno, terrível, que é o originador da rebelião contra Deus, que é Satanás. Deus quer que a gente tenha repulsa contra Satanás e as suas estratégias. Você entende o que eu estou dizendo? Quando Deus pergunta quem te fez saber isso, Deus quer dizer, olha, tem um ser no grande conflito que se rebelou contra mim e ele está agindo para enganar as pessoas, tenha cuidado com ele. Deus já havia orientado Adão antes e aqui Deus relembra Adão dessa personalidade terrível de Satanás. Mas Deus faz uma segunda pergunta na sequência, ainda no verso 11, que eu quero chamar a sua atenção. Ele pergunta, comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Percebeu? Enquanto a pergunta, quem te fez saber que estavas nu, aponta para Satanás, a segunda pergunta, comeste você ou tu comeste, Adão, da árvore que eu disse para não comer, aponta para a responsabilidade humana, para a liberdade de escolha. Veja, Deus é amor, Deus ama você. Deus ama seus filhos e o amor se fundamenta no fato de que nós fomos criados como seres morais livres. Deus nos deu o dom do livre-arbítrio e é por isso que nós podemos amar, porque não existe amor onde não há liberdade. Então, quando Deus pergunta, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Deus está apontando para o fato de que o ser humano é livre para escolher. Veja, Deus não fez um robô, Deus não fez uma criatura manipulada por Ele mesmo, Deus não fez uma inteligência artificial, algoritmos que funcionam de acordo com aquilo que Ele predeterminou. Deus fez seres livres. A Bíblia diz que o ser humano foi feito à imagem, à semelhança de Deus. Isso significa que nós somos livres como Deus é livre. E se Deus é livre, nós também o somos. E se nós somos livres, nós podemos escolher. E o ser humano foi feito com esta liberdade. É por isso que havia a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal ali, para apontar para a liberdade humana. Deus fez você livre. Você pode escolher.
E é bom que nós façamos bom uso da nossa liberdade, da nossa escolha. Você já parou para pensar o que você tem feito com a sua liberdade? Que escolhas você tem feito? A sua escolha, as suas escolhas, a sua liberdade tem sido uma bênção para a sua vida? Você tem feito bom uso disso? Ou você tem escolhido coisas que têm afastado você de Deus? Você precisa pensar nisso, isso é uma coisa muito importante. Infelizmente, nossos primeiros pais fizeram um mau uso da liberdade e isso resultou na queda, no pecado. Deus continuou a sua série de perguntas muito importantes no juízo e ele faz uma outra pergunta agora, direcionada a Eva, porque quando Adão responde que a mulher que Deus havia feito por esposa é que deu para ele da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele comeu do fruto, Adão faz uma resposta ou dá uma resposta que não deveria ser dada quando Deus confronta alguém diante do pecado. Ao invés de assumir a sua responsabilidade, dizer sim, eu comi, eu fiz o que era errado, ele tentando se livrar da responsabilidade, joga a responsabilidade para outra pessoa, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Sabe, isso é um exemplo negativo que nós temos do que não fazer quando nós somos confrontados por Deus diante de erros que nós cometemos. É fundamental que a gente tenha responsabilidade com as nossas atitudes e que diante de Deus a gente rasgue o nosso coração, dizendo para Ele quem nós somos e o que nós fizemos. Sim, Senhor, eu pequei. Sim, Senhor, eu quebrei a sua lei. Ó Deus, por favor, me perdoa, me dá uma nova chance. Quando nós temos nossos pecados confrontados, não é hora de a gente tentar se livrar dessas responsabilidades. É hora de assumir a responsabilidade e ir a Cristo em busca de sua graça. Mas não foi isso que Adão, lamentavelmente, fez. Ele diz, foi a mulher que tu me deste, ela que é responsável. Ele empurrou para ela a responsabilidade que era dele. Em face desta resposta negativa de Adão, Deus faz uma pergunta agora à mulher. Deus diz à mulher, que é isso que fizeste? O que você fez? Veja que essa é uma pergunta muito importante que Deus faz no seu juízo, porque é uma pergunta que revela que as escolhas humanas desconectadas de Deus levam à tragédia. O que você fez? O que você fez sem mim? O que você fez ao desconsiderar a minha palavra, o meu conselho? O que você fez quando você duvidou do meu amor? Para onde você foi? O que você fez? Sabe, meus queridos amigos, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. E não existe salvação pelas obras humanas. Quando nós tomamos atitudes que estão desconectadas de Deus, quando nós assumimos o controle da vida, quando a gente assume o volante da existência e diz, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu posso fazer para a minha vida, nós quebramos a cara, nós caímos em poços fundos, nós nos perdemos, nós ficamos perdidos sem solução e sem esperança. Quando a gente faz, entende? Por isso Deus perguntou, o que você fez? O que fizeste? Não existe salvação pelas obras, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Eu quero perguntar a você, o que você tem feito da sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito? O que você fez? Por favor, é hora de você deixar Deus fazer. Permitir que Ele assuma o controle da sua vida. Deixar que Ele seja o capitão da embarcação da sua existência. Confiar plenamente no que Ele faz por você, para abençoar a sua vida. E aí você vai ser feliz. Está na hora de deixar, está na hora de a gente deixar o controle total da vida e colocá-lo nas mãos de Deus. É significativa a resposta que Eva dá, uma resposta sincera, uma resposta verdadeira. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Ela responde isso no verso 13, a serpente me enganou e eu comi. E essa foi a verdade. Ela foi enganada.
A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas que Eva sim foi enganada. Ela diz, a serpente me enganou e eu comi. Essa é uma resposta correta quando nós temos nossos pecados confrontados. Eu fui enganado por Satanás. Ele me seduziu. Ele me levou a pensar que era bom viver longe de Deus, que eu poderia ter uma vida independente dos braços do Pai, que eu poderia construir meu próprio rumo, meu próprio futuro. E olha onde eu fui parar. Eu fui enganado, eu fui enganada. Sabe, meus amigos, quantas pessoas têm sido enganadas por Satanás? Quanta estratégia terrível tem sido usada contra os filhos de Deus, seduzindo as pessoas com caminhos que no primeiro momento parecem serem bons, mas o final deles é caminho de morte. Satanás tem feito isso com milhares de pessoas, seduzindo com prazeres, sabe, com ofertas que aparentemente são boas. O inimigo de Deus não gosta de você, ele quer destruir sua vida. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas para isso ele seduz as pessoas primeiro, ele aponta caminhos que parecem muito positivos, escondendo venenos terríveis para a alma. Por favor, não se permita ser enganado por Satanás. Nós temos a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é o caminho para nos livrar dos enganos terríveis de Satanás. Nós precisamos ter a Bíblia aberta, precisamos lê-la, precisamos permitir que ela transforme nossa vida, precisamos permitir que a Bíblia nos aponte a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém precisa ficar no engano, no escuro. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós temos o antídoto contra a mentira de Satanás. É a palavra de Deus. Por favor, não abra mão da Bíblia e da palavra de Deus. Eva diz, eu fui enganada e por isso eu comi. Deus não fica de braços cruzados quando os seus filhos estão em perigo. Então, no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, ele aponta para a solução do problema. E aqui nós encontramos o verso áureo de toda a Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus se volta, portanto, para a serpente, Satanás, naquele caso, e diz, eu vou fazer uma guerra contra você, Satanás. Haverá uma guerra entre você e a mulher, entre a descendência sua, serpente, e a descendência e o descendente da mulher. A mulher terá um descendente herói que vai ferir a sua cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar dele. Aqui em Gênesis 3,15, há o anúncio do evangelho eterno. O anúncio de que um dia Deus enviaria o seu próprio filho como descendente de uma mulher. E este filho de Deus enfrentaria de frente o terrível dragão e o venceria para dar liberdade para os filhos de Deus. Essa é a nossa vitória. A vitória que Deus conquistou em nós, em Cristo, por nós, em Cristo na cruz. E nós podemos ser livres, porque Jesus venceu Satanás. O desfecho dessa história no Éden é triste, porque nossos pais foram expulsos do Éden. E desde aquele dia foi inaugurado no coração do ser humano uma saudade de casa, uma vontade de voltar para o lar, voltar para os braços do Pai. Nós peregrinamos e, enquanto isso, esperamos Jesus voltar. Eu digo, Jesus está voltando. E naquele dia, quando Ele voltar, nós seremos recebidos de volta no paraíso perdido. Se você deseja voltar para os braços do Pai e está preparado para encontrar Jesus, eu convido você a orar comigo nesse momento. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que enche nosso coração de amor e de esperança, de que um dia nós poderemos voltar para casa. Por favor, nos prepara para esse encontro e coloca a Tua lei no nosso coração. Tua lei é amor e nós queremos amá-lo para sempre. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém.